Olá! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês em todo o mês de novembro. Eu sou a presbítera Cidinha Matias e estaremos estudando um tema maravilhoso que se chama Jesus no Tabernáculo. É um tema de uma profundidade espiritual e eu tenho certeza que o Espírito Santo haverá de falar com você profundamente como ele tem falado comigo. Já que nós estamos numa escola bíblica dominical, eu quero convidar você a que você pare de fazer tudo o que você possa estar fazendo agora, sente num lugar confortável, pegue um caderno, uma caneta e a sua Bíblia e vamos juntos nesta jornada que vai ser muito linda, muito maravilhosa, num tema que eu tenho certeza vamos ser muito edificados. Você já observou que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar de Jesus? Ela aponta para Jesus? Com o tabernáculo não é diferente. E quando nós pensamos que a Bíblia fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar não só as sombras, os modelos e os exemplos que depois vão ser revelados em Cristo já no Novo Testamento, mas quantos versículos lindos falam sobre essa existência de Jesus nas Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Um deles está lá em Apocalipse 22:13, que diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Então Jesus, ele está na Bíblia de capa a capa. E lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, nós vemos também o apóstolo Paulo nos dizendo: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Não é maravilhoso? E quando vamos para o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, não é diferente. É muito maravilhoso, lindo ver como Jesus está ali em cada detalhe. E quando nós pensamos em estudar sobre o tabernáculo, qual é a importância disso para a nossa vida espiritual? Nós temos muitas razões para nos aprofundarmos e mergulharmos nas Escrituras para esse assunto tão importante. Primeiro, o tabernáculo, queridos e queridas, ele aponta em primeiro lugar para Jesus. E em Jesus, Deus se faz presente no nosso meio, né? Jesus, ele veio nos revelar o Pai. E o desejo do Pai foi sempre ser e estar no centro da vida do seu povo. Então, quando você olha, você vai ler, eu quero deixar isso até como uma lição de casa para você, que você leia Êxodo, do capítulo 25 ao capítulo 38, que vai tratar de todo assunto sobre o tabernáculo. Você vai ver lá que uma das coisas, quando Deus já institui e fala como vai ser o tabernáculo, onde ele vai ser construído, qual é a disposição das tribos ao redor deste tabernáculo, você vai ver que o tabernáculo está no centro e as tribos ao seu redor. É muito lindo você perceber essa simbologia de Deus ser o centro, de estar no centro da vida do seu povo. E hoje não é diferente. O Senhor deve ser a razão da nossa vida, ele tem que ser a primazia, ele tem que ser o centro das nossas vidas. Um outro motivo que nos leva a estudar sobre o tabernáculo é que nós vemos no tabernáculo a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Sim, nós vamos entrar, hora que uma das partes lá onde nós vamos ter visível essa questão da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. No tabernáculo também nós vamos ver algo fantástico, que é o nosso novo nascimento. O tabernáculo aponta para o novo nascimento.
Uma outra coisa que o tabernáculo vai nos mostrar é o processo de amadurecimento e santificação que eu e você passamos após o nosso novo nascimento. O tabernáculo vai apontar para isso também, vai nos apontar sobre o plano de Deus para a sua igreja e vai falar também sobre o estabelecimento do reino de Deus na terra. Olha quanta coisa linda tem no tabernáculo de Moisés, e às vezes a gente olha para o Velho Testamento como algo, né, que é uma coisa histórica. Não, queridos e queridas, tudo, até o ponto que está lá tem um significado, tem uma simbologia, e o Espírito Santo quer falar conosco nos detalhes. Então, já que nós vamos estudar tabernáculo, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é um tabernáculo. O que é um tabernáculo? Né? Nós vemos lá no Evangelho de João, né, que fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando nós vamos buscar a origem dessa palavra habitar, nós vamos ver que é tabernacular, né? Tabernaculou. Então, quando nós falamos de tabernáculo, nós estamos falando de habitação, nós estamos falando de morada. Então, é exatamente isso. O tabernáculo de Moisés é a morada, é a habitação de Deus no meio do seu povo. E agora eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25, que é onde nós vamos ter o tema, né? Nós vamos ter o texto base da nossa aula. Lá em Êxodo 25, de 1 a 9, você vai encontrar o seguinte: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze e estofo, azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia e azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Esse texto está em Êxodo 25, versos de 1 a 9. Meu querido e minha querida, fique com a sua Bíblia aberta nesse texto. E agora nós vamos começar a abrir essas orientações de Deus a Moisés. Então, a primeira coisa que nós olhamos nesse texto, Deus ele vai detalhar para Moisés, com respeito ao tabernáculo, primeiro, quem é que vai patrocinar essa construção. Você tem essa resposta aí nesse texto. Qual é a estratégia e a motivação de quem vai estar fazendo isso, esse patrocínio? Então, nós vemos isso como resposta no verso 2. Então, quem é que vai bancar essa obra? Física, financeiramente falando. No verso 2 está assim: fala aos filhos de Israel. Então, são os filhos de Israel que vão trabalhar essa questão da construção, que vão participar diretamente na construção do tabernáculo. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Então, queridos, é muito lindo a gente ver Deus tendo um projeto tão grandioso e ao mesmo tempo ele contando
com o homem para realizar esse projeto. E nos nossos dias é a mesma coisa. Eu quero que você pare e comece a pensar no projeto de Deus para o seu reino e que Ele conta comigo e com você. Hoje eu e você somos templos do Espírito Santo. Somos o tabernáculo de Deus e Ele conta conosco nessa expansão do reino. Mas voltando aqui para a questão do tabernáculo de Moisés, ele conta com os filhos de Israel, vai ser através das ofertas, que nós vamos falar daqui a pouco, mas da onde surgiram tudo aquilo, todo aquele material, né? Nós também vamos falar sobre isso. E como deve ser a motivação do coração, cujo coração o mover para isso, ou seja, essas ofertas, elas tinham que ser voluntárias, tinha que ser de coração. Querido e querida, vamos pensar como é que nós temos ido para o nosso templo. Nossa oferta não pode ser algo que a gente chega lá na casa do Senhor, na igreja, e de repente, vou dar uma oferta, resolvo abrir a bolsa. Não, quando você estiver se preparando para o culto, lá na sua casa, quando você estiver se preparando com a sua roupa, que você vai vestir, já vai pensando, Senhor, o que eu vou ofertar hoje? Venha já no seu coração com esse propósito. A palavra de Deus diz assim, de todo homem, cujo coração o mover para isso. Deus se alegra e se agrada dessas ofertas voluntárias. Uma outra coisa que a gente vê sobre isso é a oferta não era só uma oferta material. A oferta material, nós vamos falar sobre ela também, mas o mais importante é que além da oferta material, nós vamos ver também que Deus vai tratar da oferta humana, vai pedir a oferta humana. Olha lá, marque aí no seu caderninho, Êxodo 36:4. Olha o que Deus diz em Êxodo 36:4. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens, sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Então, além das ofertas materiais, eles ofertaram a vida deles, o tempo deles, os talentos dele nessa obra maravilhosa, nessa construção divina que foi o tabernáculo de Moisés. Então, eles se entregaram não só com os seus bens materiais, mas também com as suas vidas. E isso é algo que deve refletir em nós também, né? Muitas vezes a gente acha que porque está entregando o dízimo, entregando a oferta, nós já fizemos a nossa parte. Queridos e queridas, Deus quer muito mais de nós. Deus está mais interessado no nosso coração. Então, que nós possamos, a exemplo do povo de Israel, que doaram, além das ofertas materiais, a sua vida, que nós possamos também nos dispor na presença do Senhor. E quais foram os materiais utilizados e requisitados por Deus? Nós vamos ver isso nos versos de 3 a 7, lá de Êxodo 25, versos 3 a 7. Vamos olhar aí o que é que Deus pede para eles? Olha lá. Ouro, prata, bronze, estofo, tem toda a listinha aí na sua Bíblia. Vamos pensar agora, se você fosse para a praia, você levaria as suas joias mais caras para ficar lá na praia? Como seria a arrumação da sua bagagem aí?
Normalmente a gente leva as coisas de menos valor porque você quer ficar muito à vontade. Como é que esse povo estava assim, com tesouros ali, ouro, prata, estofos de linho, de carmesim, de bronze, eles estavam com uma riqueza incalculável ali. E da onde surgiu essa riqueza? Da saída deles do Egito. Quando Deus dá a ordem para Moisés, para levar o povo para fora, no último dia, lá depois da morte dos primogênitos, que o faraó então acaba determinando, sumam daqui, vão embora, Deus fala, ó, vai lá pedir, e eles saem carregados de tudo que você pensar de riqueza pelos anos que eles passaram lá e serviram no Egito. Então toda essa riqueza, eu fico imaginando, será que a hora que eles estavam fazendo esses pedidos, que eles foram lá buscar e pedir, alguém, mas para quê? Nós vamos sair, quanto mais coisa, mais tralha para carregar, não sei da onde que Moisés está com a cabeça, mas Deus é um Deus de plano, é um Deus de propósito. Ele já sabia que em algum momento ia haver essa parada ali, bem embaixo lá do monte, Sinai, ali no Monte Horebe, e ele haveria de requisitar tudo aquilo que foi levado do Egito ali na saída deles, Então é muito lindo a gente ver como que Deus ele vai usar todos esses materiais, e já estava planejado lá atrás como seria essa entrega. E qual é a finalidade dessas ofertas, queridos? Está lá em Êxodo 25:8. Por que Deus queria toda essa oferta? Para fazer o quê? Ele fala, olha, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Que Deus tremendo! Um Deus que está lá na sua majestade e glória, sendo servido pelos anjos, que nada lhe falta, ele tem tudo, riquezas e glórias, todo ouro, toda prata, nada, mas ele quer ter um relacionamento com o homem. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, a presença de Deus no meio daquele povo, fazendo a diferença. E qual é o projeto que eles haveriam de seguir na construção desse tabernáculo? Também está lá em Êxodo 25, no verso 9. Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. Há um tabernáculo nos céus. E esse tabernáculo, meu irmão e minha irmã, ele foi apresentado ali para Moisés. Você consegue imaginar que cena linda, Moisés sentado ali com Deus, e Deus mostrando para ele, revelando para ele o céu, mostrando como que é esse tabernáculo no céu. Ao mesmo tempo que deve ter sido uma coisa maravilhosa, eu imagino, a responsabilidade de Moisés, de ter que chegar e ser assim um instrumento fiel de tudo aquilo que Deus estava mostrando para ele ali no monte. No céu há um tabernáculo, e aqui seria feito o segundo modelo mostrado a Moisés. As peças que haveriam neste tabernáculo também deveriam ser de acordo com aquilo que foi mostrado a Moisés. E aí nós vamos nos lembrar lá do que diz Hebreus 8:5. Hebreus 8:5 nos diz: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, os quais ministram em figuras e sombras das coisas celestes.
tudo que nós vemos aqui, querido e querida, é reflexo daquilo que está no reino espiritual. Primeiro é gerado no reino espiritual e depois é gerado aqui. Então, meu irmão e minha irmã, quando Deus fala, quando a palavra fala de sombra, o que é uma sombra? Ela é um reflexo de algo existente. É também um reflexo de algo que, uma vez uma luz incendida sobre ela, ela vai resplandecer uma imagem. Então, o tabernáculo, a luz da palavra, ele é uma sombra de algo que Deus quer nos revelar. Eu deixo para você essa lição de casa. Leia Êxodo capítulo 25 ao capítulo 38. Você vai ali se maravilhar com os detalhes que Deus passa para o seu povo, para Moisés passar para o seu povo. E uma coisa muito interessante que eu quero terminar a nossa aula, e eu quero que você reflita sobre isso. Quando você estiver lendo lá, Êxodo 25 em diante, você vai ver que a orientação da construção do tabernáculo é Deus saindo do Santo dos Santos para encontrar o homem que está fora. E o homem, na verdade, nós fazemos essa caminhada para nos encontrar com Deus. A grande diferença do cristianismo está aí. As demais religiões, elas vão criar algo, rituais, e é o homem que vai buscar Deus. O nosso Deus é tão maravilhoso que Ele é que vem ao nosso encontro. Nós, quando vamos estudar, nós vamos estudar indo para o Santo dos Santos. Mas na palavra você vai ver Deus vindo do Santo dos Santos para nos encontrar. Porque esse é o amor dele, né? Ele deu, ele se entregou, ele veio nos buscar e é pela graça que nós estamos na presença dele hoje. Que Deus nos abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso e até a próxima aula. Compartilhe com seus amigos, leia a Bíblia, especialmente esses versículos e capítulos que eu falei aqui, e domingo que vem estaremos juntos. Em nome de Jesus.